Vou começar em ordem alfabética. Andrés Mantilla. Andrés Icasa Mantilla. Ele é político, advogado, especialista em negociações comerciais internacionais. Tem um doutorado sobre propriedade intelectual. Foi professor da Universidade Católica de Santiago, de Guayaquil. Em 2007, se desempenhou como subsecretário regional do Ministério da Indústria e Propriedade. Desenhou e implementou processos de desconcentração das funções da Subsecretaria e Desenvolvimento de Empresas para a erradicação da... Em 2009, foi diretor executivo do Instituto Equatoriano da Propriedade Intelectual do Equador. Temos aqui na mesa o Marcos Dutchkevich. Ele é advogado, assessor internacional do presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual do Brasil, coordenador de inserção internacional em questões globais e coordenador do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual. E o terceiro, Tomás Pipo, que é economista, diretor de Economia da Saúde do Ministério da Saúde da Nação Argentina e coordenador do Grupo Técnico de Acesso Universal aos Medicamentos do Conselho de Saúde Sul-Americano. Então, vamos começar o debate da mesa 2. E pode fazer a sua apresentação, por favor. Bem, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, quero parabenizar o Instituto Sudamericano de Governo e Saúde pela organização desse tipo de eventos. Para nós, como Instituto Equatoriano de Propriedade Intelectual como Estado equatoriano, estamos muito agradecidos por poder apresentar aqui sobre a política de propriedade intelectual que implementamos na busca de uma geração de acesso aos medicamentos. Nós consideramos, através do Instituto de Propriedade Intelectual, com a Secretaria Nacional de Educação Superior, Ciência e Tecnologia, que é a entidade reitora em matéria de propriedade intelectual, trabalhamos sobre políticas públicas que procuram gerar que o sistema de propriedade intelectual seja uma ferramenta transversal de desenvolvimento, uma ferramenta para conseguir uma boa qualidade de vida. Bem, em primeiro lugar, o Estado equatoriano fez grandes investimentos no acesso à saúde. Sobretudo, por exemplo, temos uma indústria farmacêutica do Estado, que foi desenvolvida pelo Estado mesmo, que o seu nome é Infarma. Foi no ano de 2009, cujo objetivo é uma campanha de pesquisa e desenvolvimento de princípios ativos para a fabricação de medicamentos e suprir medicamentos para o Estado, particularmente o Ministério da Saúde Pública. O Estado trabalha para o acesso universal aos medicamentos. O suprimento de medicamentos por parte do Estado está crescendo dia após dia. Adicionalmente, como resposta ao HIV, no Equador foram realizados investimentos históricos. Há um aumento do investimento no âmbito da saúde pública. Hoje temos uma resposta à luta implementada contra HIV em 100%. Existe o suprimento de medicamentos às pessoas afetadas com HIV. Entre 2007 e 2014 foram investidos mais de 7 bilhões de dólares em saúde. Isso é muito mais do que nos 3 governos anteriores, quando o investimento foi de 1.543 milhões. Então, vemos que é necessário gerar e proteger esse investimento para garantir o acesso à saúde pública. A Constituição do Equador
de 2008 estabelece garantir sem discriminação o efetivo gozo dos direitos estabelecidos na Constituição e nos instrumentos internacionais, em particular na educação, na saúde, a alimentação, a seguridade social e a água a seus habitantes. Dentro da Constituição já está previsto que o acesso aos medicamentos não pode, tem que estar sobre os interesses econômicos e comerciais. Ou seja, em nenhum momento os interesses econômicos e comerciais podem estar sobre os interesses da saúde e o acesso aos medicamentos. No Plano Nacional do Bom Viver, que é o planejamento do Estado, se estabelece assegurar o acesso universal de medicamentos essenciais pela autoridade estatal e o uso de medicinas e recursos fitoterapêuticos, utilizando a ferramenta de licenças obrigatórias. Vamos ver isso mais para frente. Dentro das normas que estabelece dentro do Equador, as normas vigentes do Equador, somos membros da OPC, temos a Resolução 486, que é a norma andina em matéria de propriedade industrial. Temos a Lei de Propriedade Intelectual de 98. Estamos trabalhando agora na reforma integral do sistema de propriedade intelectual através do Código Orgânico de Economia Social do Conhecimento. E o Equador é membro do PCT. Então, temos algumas normas que foram, em muitos casos, impedimentos para poder aplicar várias políticas públicas que tivemos. No entanto, conseguimos aplicá-las. Por exemplo, temos altos critérios de patentabilidade. Ainda não temos, e estamos trabalhando nisso, no Código Orgânico, as diretrizes de patentabilidade. No entanto, aplicamos muitas delas dentro do escritório de propriedade intelectual. Temos os dados de interesse quanto a polimorfos, pseudopolimorfos, todas as figuras. Nós não concedemos patentes sobre esse tipo de solicitações. Dentro da política de propriedade intelectual, também aplicamos um sistema de taxas. As taxas no Equador, antes do ano 2009, eram muito baixas. Eu acho que na maior parte dos países também funciona dessa forma. Solicitações de patentes no âmbito farmacêutico, por exemplo, no mercado farmacêutico é de 1,4 bilhões de dólares. Uma taxa de manutenção era cobrada $28 antes, então era dar um monopólio para uma indústria farmacêutica. Neste caso, por $28 era muito irrelevante. Então, pagavam os 20 anos juntos. Então, vimos que temos outro problema, que é o patent pending. Apresentavam solicitações de patentes sobre a mesma molécula 7, 10, 20, 30, 100 vezes e geravam maior carga ao escritório em matéria de propriedade intelectual. Então, analisar patentes que, na verdade, não tinham razão de ser. Eram patentes que nós denominávamos patentes lixo. Geramos uma política de patentes, de taxas, copiando muito a figura de taxas que usam os países desenvolvidos. Aí começamos a cobrar muito mais pelas solicitações e começamos adicionalmente a cobrar taxas de manutenção que sejam progressivas, a fim de que, se a patente ou o titular do direito da patente não é significativo para ele poder pagar a patente, a taxa de manutenção, isso significa que é um produto que não merece ter o direito de exclusividade. Então, hoje deu bons resultados, tudo isso, se reduziram as solicitações de patentes, especialmente a patentes que não merecem ou que eles consideram que não vão apresentá-las porque não vão cumprir com os requerimentos. E dessa forma se reduziu a carga de trabalho no escritório patent pending. E agora sim apresentam solicitações de patentes muito mais pensadas, solicitações de patentes que mereceriam ou poderiam merecer ter a proteção de patentes. A mesma coisa fizemos nas variedades vegetais. Bom, a maior parte das solicitações de patente, 95% das solicitações pertencem a titulares de países desenvolvidos. A grande maioria dos medicinas, agroquímicos e metalmecânicas, as normas concedem o direito ao titular
a partir do momento de apresentar a solicitação. A grande maioria dos titulares de patentes não tem investimentos no país. E falamos já do patent pending, solicitações que passavam 8, 10 anos para depois ser negadas, e isso gerava um bloqueio de acesso de muitos produtos ao mercado. Essa resolução foi emitida na reforma de taxa de patentes. Então, adicionalmente a isso, nós conseguimos 90% de desconto para as patentes, justamente para incentivar a inovação para as solicitações de patentes de produtos vegetais, inventores independentes, universidades, de pequenos e médios agricultores. Então, procuramos incentivar as solicitações de patentes que venham desses setores e que os grandes titulares de pacientes da indústria farmacêutica paguem o que verdadeiramente tem que pagar dentro do mercado. Isso gerou também uma restrição das patentes, das solicitações de patentes que não sejam relevantes ou que não merecem ter essa proteção. Adicionalmente, também aplicamos o artigo 31 do Acordo do ZADPIC, relacionado com os usos não autorizados em matéria de patentes, conhecido como licenças obrigatórias. Isso aplicamos em virtude do estabelecido no artigo 65, a Resolução 486, que estabelece que poderão ser concedidas licenças obrigatórias respondendo a um interesse público. O decreto 118 de 2009 se declara de interesse público o acesso da população a medicamentos. Isso é muito interessante. Diferentemente em outros países, o acesso da população aos medicamentos é declarado de interesse público, para os quais poderá ser concedida licença obrigatória sobre medicamentos que sejam para trabalhar tratar doenças que afetam a população equatoriana. Então, esses medicamentos podem ser submetidos a uma solicitação de licença obrigatória. O primeiro caso que tivemos desse tipo de licença foi em janeiro de 2010. Foi o caso de Ritonavir, um medicamento para HIV. E no momento que se fez o mecanismo do Ministério da Saúde, o preço caiu em 30%, o preço do medicamento. O segundo caso foi a lamivudina mais abacavir, emitida uma licença obrigatória e o preço proposto tem uma redução muito significativa, de $753 é o preço do mercado, e o preço com a licença obrigatória passaria a $24. Hoje temos 9 solicitações de licenças obrigatórias que foram concedidas. No Equador temos mais uma que está para ser concedida. São 10 no total até o fim do ano, em diferentes tipos de medicamento. O que se procura através desse sistema de licenças obrigatórias é gerar acesso aos medicamentos, e o Ministério da Saúde está fazendo grandes aquisições de medicamentos e é necessário ampliar a cobertura, e muitas vezes, pelos altos custos do medicamento, não podem cobrir as necessidades para poder gerar acesso aos medicamentos por parte da população. É por isso que essa ferramenta é necessária para poder comprar muitos mais produtos com preço menor. É uma ferramenta muito útil. Aqui temos as listas de licenças obrigatórias que já foram concedidas, temos antirretrovirais, temos alguns medicamentos para dor, artrite reumatoide, temos medicamentos também oncológicos. A empresa do Estado, o Emfarma, também pediu licenças obrigatórias. Isso é bom para gerar concorrência. A única forma de conseguir a redução dos preços é gerar concorrência através de medicamentos genéricos. Então, é uma ferramenta muito útil
para conseguir isso. Mas vemos que há outros problemas. Há problemas nos quais há medicamentos que não têm proteção de patente. No entanto, continuam sendo os medicamentos mais caros. Aqui temos uma lista de produtos que, pelo fato de não ter patente, mas continuar sendo monopólicos no mercado, têm preços muito elevados. Uma recomendação: é necessário trabalhar justamente na região para o acesso a medicamentos e é importante, muito necessário, impulsionar dentro do Sul, o Conselho de Saúde Sul-Americano, implementando esse tipo de temas na agenda. Então, eu quero parabenizar o ISAGES justamente para começar a tratar essas questões e gerar políticas regionais que procurem um maior acesso da população à saúde. Muito obrigado. Aqui estão os nossos dados de contato. Estamos disponíveis para responder suas perguntas. Obrigado.